alguns avisos por parte do sindicato, mas são avisos que interessam a todos. Nesse instante, o ATENS, o FRN, que é uma seção sindical do ATENS, Sindicato Nacional, nós estamos com 3 ações em fase de execução. Elas já tiveram resultado favorável, elas estão, a situação delas é como se diz, transitado e julgado, né? Sem retorno, a situação é positiva, mas essas ações dizem respeito a atualizar os vencimentos, os recebimentos dos pensionistas da UFRN. Então, pensionista é difícil da gente ter contato. Se vocês conhecem pensionistas, né, ou filhos, ou decorrente de falecimento de servidor, ou de separação, coisa assim, que vocês contactem e avisem que é só entrar em contato com o nosso sindicato para executar essa ação de atualização dos vencimentos de acordo com os vencimentos da ativa atualmente, ok? Então, esta é uma das ações. A outra é sobre o auxílio transporte, porque para muita gente vale a pena. Pode ser que você esteja aposentado hoje, mas como a ação do auxílio transporte vai até o ano de 2010, pode ser que em alguns anos anteriores você valesse a pena requerer essa parcela do auxílio. Uma terceira ação é sobre aquelas incidências sobre a APH mais para o pessoal da saúde. Então, tem muita gente que pensa que porque já recebeu, não tem mais nenhum direito e tem os valores residuais de atualização de quem já recebeu há um certo tempo atrás. Então, nós estamos relembrando a todos, porque caso vocês tenham contato com algum servidor TNS, né, técnico de nível superior, que se encaixe nessas situações, é bom lembrar que entre em contato com a gente do sindicato, tá bem? Bom, Ana Tânia na sala. E então, Ana, como é que está o seu som, pelo menos? Bom, mas eu também, vocês estão me vendo aí também, eu entrei pelo celular. Não. Pelo celular. E nenhuma das duas maneiras nós estamos lhe visualizando. Ó, no celular aqui, estou vendo vocês e estou aparecendo. É porque você está... Bom, você se vê. Então, Ana Tânia... tem que ser mesma fala. Sim. Então, o que eu vou fazer assim, nós já estamos às 15h19, eu vou postar o material. Durante o material, você realmente também não seria vista. Então, vamos seguindo assim, pode ser? Pode. Se Ramos também quiser fazer a fala dele antes, para ver se eu consigo aqui, se não, eu posso começar desse jeito. Você vai apresentando os slides e eu vou fazendo a fala. Quanto tempo eu tenho? Porque é importante controlar também. Olha, nós tínhamos pensado mais ou menos 20 minutos para cada um e o tempo restante para as perguntas dos presentes, tá bom? Certo. Fica bom assim? Tá ótimo. Mas isso não é rígido, tá, Ana Tânia? Mas controle meu tempo, tá? Quando tiver faltando uns 5 minutos, você me avisa. Eu lhe aviso, tá bom, eu faço assim, então. Tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar o material de Ana Tânia, tá? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, quero agradecer imensamente a oportunidade, né, desse momento. A gente está juntos. Agradeço imensamente ao ATENS, né, pela oportunidade. Agradeço também a honra de estar novamente junto com o professor Ramos, e para mim eu sempre aprendo muito com eles. E aqui a gente vai fazer uma roda de conversa, né? Conversar sobre o tema da saúde integrativa em tempos de pandemia. E aí é importante a gente começar, pode passar o próximo slide, discutindo o que é essa saúde integrativa, já que a gente vai estar no isolamento. Esse momento dessa pandemia foi uma pandemia considerada da última era, quer dizer, nós não tínhamos uma experiência, nós não somos de uma geração
e vivemos um isolamento social, né? Então, tudo é muito novo para a gente. O fato de a gente vir de um ritmo onde a gente estava numa correria, numa sociedade instantânea, tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E, de repente, foi uma parada que refletiu na nossa qualidade de vida, de uma certa forma. Nós estamos tendo que reaprender a viver, né? Então, eu parabenizo pelo tema da roda de conversa, no sentido de que, como a gente pode trabalhar essa nossa saúde integrativa neste momento desafiador, né? Então, é muito importante, era bom se eu pudesse ir passando aqui, né? Mas eu não tenho como. Então, o segundo slide Você vai ter que ficar pedindo. Eu sinto muito. Então, é importante que a gente pode passar o segundo slide. Aqui ainda está no meu primeiro. Então, é importante que a gente pense primeiro que o momento existe. A gente não tem o que olhar para trás no sentido de dizer, eu posso mudar essa realidade. Então, quando a gente não pode mudar uma realidade, o mais importante é a gente pensar como eu posso viver melhor com esta realidade. É uma escolha. Nós não temos outra. Nós só temos duas escolhas. Ou nós vivenciamos esse momento com o sentimento vinculado ao medo, à tristeza, à ansiedade, ou a gente vive esse momento aproveitando e olhando para o lado bom dele. Então, aproveitando para se autoconhecer, aproveitando para reorganizar a sua dinâmica de vida de forma que você valorize mais o seu interior, porque a gente estava sem tempo para isso, a nossa vida estava totalmente corrida para fora, era tudo de dentro para fora, ou de fora para dentro, quer dizer, era tudo externo, e agora a gente foi voltado a ficar dentro da gente, né? Ficar dentro da nossa casa, reorganizar a nossa dinâmica de convívio familiar. Então, tudo isso afeta a nossa dinâmica de vida. Porém, é muito importante a gente entender exatamente por que esse tema de saúde integrativa. Eu vou estar falando, tá? Eu não estou conseguindo os slides passarem aqui, eu vou estar falando. Mas você pede e eu vou passando, Ana. Tá? Você está passando? Estou. Você não está vendo? Não está aparecendo aqui para mim. Tá. Eu estou no slide que fala sobre a máquina humana, 100% natureza. É o primeiro. Na tela está no título ainda, Rosa, está no primeiro. Não está passando, não? Compartilhamento está no primeiro. Eu acho que é importante. Pronto. Gente, eu vou compartilhar novamente, tá? Uhum. Tá, compartilha a sua tela. Só está aparecendo você. Antes estava aparecendo, mas só o slide 1. Opa, parece que vai começar. Opa, ok. Só que aí deu um pulinho. Volte para aquele, se puder. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, a máquina humana. Exatamente, é importante. Pode ser esse primeiro, inclusive. Antes desse slide da máquina humana, a gente fala exatamente o que é a saúde integrativa. Saúde integrativa. Tá ótimo, A saúde integrativa é o slide anterior, mas não tem problema, pode deixar nesse. A saúde integrativa é uma saúde que vai além, pronto. É uma saúde que vai além da saúde física. É saúde física, mental, espiritual. É uma saúde que integra todo a nossa multidimensionalidade. Então, não dá para a gente separar. Por isso, é dessa saúde integrativa que agora a gente fala. Porque não dá para a gente viver esse momento sem a gente compreender essa integralidade, essa concepção multidimensional do homem. E aí é importante a gente compreender, inclusive, o que é uma pandemia. A gente está falando de uma saúde integrativa, que avalia o ser na sua dimensão corpo, mente e espírito, e estamos falando de uma pandemia que é exatamente uma epidemia que se alastra pelo mundo inteiro e nada mais é do que um desequilíbrio do homem com a humanidade, com a natureza. A doença é um desequilíbrio do homem com a natureza.
Quando nós estamos saudáveis, nós estamos em pleno equilíbrio com a natureza. Então, nós estamos vivendo um desequilíbrio geral, né, da humanidade. Nesse sentido, é importante a gente entender o que é essa máquina humana. Essa máquina humana, que é multidimensional, que é corpo, mente e espírito, ela é feita de 100% natureza e 100% cultura. Então, nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente perceba quais são os meus pensamentos, em que é que eu acredito, né? Quais são as emoções que eu estou nutrindo, porque essas emoções são resultado dos meus pensamentos, para poder exatamente eu vivenciar esse momento de forma positiva, para que eu possa aproveitar este momento que nós estamos vivendo para aprender, para evoluir, para, inclusive, melhorar a minha condição de máquina humana. É importante mais a gente perceber que o ser humano ele é uma máquina física e química. Se eu penso coisas positivas, eu vou produzir hormônios, ou seja, neurotransmissores da felicidade. Se eu penso coisas boas, eu vou produzir as endorfinas, a serotonina, a dopamina. Então, eu vou estar num estado de felicidade. Se eu penso negativo, se eu penso coisas de estresse, eu vou gerar uma produção de hormônios da doença, o cortisol, a adrenalina, ou seja, então é muito importante eu controlar os meus pensamentos nesse momento, eu acordar com uma perspectiva de que eu vou ter um dia maravilhoso, né? Pode passar. E isso compreendendo que, apesar da gente ser 100% natureza, a gente tem uma bioquímica, uma biologia, pode passar, viu? Que está ainda na máquina humana. Eu tenho também, pronto, 100% de cultura, ou seja, eu também tenho tudo que eu aprendi desde criança e que são crenças, e muitas vezes crenças limitantes. Uma delas é esse fato de eu não viver o agora. Então, quando eu não vivo agora, possivelmente eu tenho ou depressão, ou ansiedade, ou ainda posso até mesmo viver no agora. Se eu vivesse agora em excesso, eu posso ter estresse. Porque a depressão, na maioria das vezes, é excesso de passado, né? A gente não trabalhou bem algumas emoções do passado e vai guardando e isso vai se tornando um quadro depressivo. A ansiedade é excesso de futuro. Você antecede as coisas antes dela acontecer e aí você não vive o agora. E quando você resolve viver o agora, você tem que viver o momento. E não, inclusive, acordar já pensando, ai meu Deus, mais tarde, o que é que eu vou fazer? O que é que não sei o quê? Aí você passa a viver um momento de estresse, porque você vive o momento em excesso. Okay? Você antecipa também o hoje do momento que você está vivenciando. Você tem que viver o momento. Então, e isso tudo é muito importante a gente compreender, porque isso tudo é uma dinâmica cerebral também. Nós temos um cérebro hemisférico. E a nossa cultura ocidental é muito do hemisfério esquerdo, da lógica, da racionalidade, do pensamento crítico, focalizado em objetos. Então, nós temos uma cultura ocidental muito objetiva, que não valoriza as emoções, os sentimentos, a própria meditação. Você veja, os países que tem no Oriente, eles têm a cultura da meditação presente desde criança. Então, com certeza, é muito mais fácil para eles viver esse momento. Já para a gente, por exemplo, é mais difícil, porque a gente não é acostumado a parar, a meditar, né? A relaxar. Nós vivemos numa cultura muito do hemisfério esquerdo. A lógica da racionalidade pode passar. Então, nesse sentido, esse conhecimento sobre essa saúde integrativa é fundamental para a gente entender exatamente essa biologia, né? Essa fisiologia do prazer, da alegria, da felicidade. Como eu tornei esse momento feliz? Como eu tornar esse momento feliz? Puxa, é procurar olhar para o lado do estudo. Ao invés de eu olhar para o lado negativo, ao invés de eu ficar pensando sobre o risco de eu adoecer, eu vou pensar sobre como eu poderei viver a minha saúde neste momento. Então, cuidar, acordar. Se eu não tenho nenhum sintoma, eu posso sim fazer a minha caminhada, fazer uma atividade física, nem que seja meio dentro de casa, né? Porque o meu sistema límbico vai ser fundamental, essa dinâmica do sistema límbico. O que é isso? É exatamente os nossos pensamentos. Como esse pensamento
pode passar, vai atuar nesse nosso sistema neurofisiológico, né? Então, hoje, a gente sabe que a gente pode, inclusive, o nosso próprio DNA pode ser afetado pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças. Olha aí, se nós temos 100% de cultura, e que cultura é essa? O que é que eu aprendi como valores? Né? Que crenças eu tenho que muitas vezes me limitam até ou me fazem adoecer? E isso vai afetar, inclusive, o meu DNA. A gente tem hoje a comprovação que os sentimentos e as emoções afetam o nosso DNA, afetam o nosso sistema imunológico. Então, veja bem, se a gente está vivenciando um momento de epidemia, qual é o nosso grande cuidado? Aumentar a nossa imunidade. Mas não adianta a gente querer aumentar a nossa imunidade meramente com medicamentos, com química externa. A nossa imunidade mais importante é alterada, é favorecida pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E as nossas crenças muitas vezes impedem essa mudança positiva da nossa biologia interna. É importantíssimo que a gente vigie os nossos pensamentos e identifique, inclusive, algumas crenças limitantes. Como, por exemplo, eu aprendi desde criança que quando a gente está com qualquer risco, a gente tem que ficar trancado dentro de um quarto, sem falar com ninguém, sem não sei o quê. Se a gente tem algumas crenças que, nesse momento, elas são utilizadas de uma forma negativa, ela vai também favorecer a diminuição da imunidade. Então, é importante a gente ficar isolado? É sim, mas isso não quer dizer que seja necessário a gente ficar num quarto trancado, sem falar com ninguém, ou que a gente não aproveite o nosso ambiente interno para redimensionar o nosso convívio cotidiano. Ou seja, reorganizar a nossa relação familiar, reorganizar a nossa rotina, trazer aquela rotina do dia a dia para um clima alegre, para um clima feliz, reunir a família, dialogar para encontrar meios e formas de essa nossa saúde mental ser favorecida. Então, é muito importante, tudo começa pelos nossos pensamentos. Pode passar. Eles é que vão definir esse nosso estado emocional. E aí, é importante também a gente saber que a gente tem um cérebro triúnico. Vocês podem dizer, mas isso é aula de psicologia? Não. Isso somos nós, o humano. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que saber que nós temos heranças. Ninguém pode se estar punindo, se culpando por ter medo, por ter raiva, né? Por muitas vezes agir por um instinto. Nós temos heranças triúnicas no nosso cérebro. Nós temos a herança mamífera, que é da afetividade. Nós temos a herança repitílica, que é exatamente da agressividade, do instinto. E nós temos o cérebro humano, que traz a racionalidade, que nos diferencia do animal irracional. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente está muito menos mamífero, ou seja, muito menos afetivo do que os animais irracionais. Gente, veja como está a nossa humanidade e, aliás, como estava antes dessa pandemia. A gente agora está vendo muito a violência, muita coisa, porque a gente está vendo na televisão. Mas eu tenho certeza que, apesar de ter aumentado a violência doméstica, é o que as pesquisas dizem, eu acredito que a humanidade está no momento de minimizar tudo isso. A partir de quê? Aí sim, aí a partir de como eu estou escolhendo vivenciar esse momento. Porque se eu optar, neste momento, para não reorganizar, não reinventar a nossa dinâmica, realmente a tendência é ficar estressado, é ficar um olhando para o outro e já se agredindo, porque nós queremos vivenciar uma vida num ritmo que era antes, totalmente diferente dentro de 4 paredes. Não pode. Então, a gente precisa fazer um pacto de uma nova dinâmica de vida com a família, com quem nós convivemos dentro de 4 paredes. Porque é assim que a gente tem que estar. E sem falar do profissional, né? Está falando da saúde do trabalhador, que está aí, muitos na linha de frente, e outros
que estão aposentados se sentindo totalmente amedrontados com essa situação, enfrentando, muitos aposentados, enfrentando uma adaptação a essa nova vida de aposentado. Aí imagine juntar com esse desafio de vivenciar essa situação de pandemia. Então, é tudo uma questão muito de a gente saber que nós temos uma escolha a fazer. Ou é vivenciar essa pandemia de uma forma olhando para o lado positivo, né? E aí buscamos caminhos, e um deles é o que a gente vai ensinar agora, a das práticas integrativas, o autocuidado integrativo que você pode ter, né? Que são vários os cuidados que pode passar. Os cuidados integrativos que você pode desenvolver neste momento, né? A começar de quando você acorda, você não se levantar da cama antes de não fazer uma boa mentalização de coisas positivas. Ao invés de você se levantar da cama e já ir pensando em coisa, você já pensa que nós somos um ser holográfico. Então, a nossa parte está no todo e o todo está na parte. Aquilo que eu já expliquei. Se você tem lá no seu hipocampo, você tem um pensamento negativo, isso vai refletir no seu todo, no seu corpo como um todo. Eita, os passarinhos estão aqui, ó, fazendo um fundo fantástico. Eles estão cantando porque eles estão entrando nessa sintonia. Então, veja bem, é importantíssimo a gente entender que a prática integrativa, ela trabalha. O que são práticas integrativas? O que é a saúde integrativa? É uma saúde natural. É uma saúde que não busca os caminhos da química para resolver aquelas questões de saúde. Por isso que ela é complementar. Porque tem alguns aspectos que realmente o paciente, a pessoa precisa tomar uma medicação, precisa da medicina alopática. Por isso que elas são chamadas complementares. Há anos atrás, lembrar que essas práticas integrativas, elas fazem parte, essa saúde integrativa, ela faz parte desde o início do homem, desde a história da humanidade. Como era que o homem se cuidava antes da ciência? Era com cuidados naturais, para a saúde integrativa. Era com rituais de banhos, de imersão, de escalda-pés, de chás. E com o surgimento da ciência, de uma certa forma, o homem se distanciou dessa humanidade, dessas coisas naturais, da própria natureza. E aí criou-se uma medicina, também por trás disso tem uma indústria farmacêutica muito poderosa. E o que é que vai acontecer nos anos 60? Um resgate. Nos anos 60, a geração que chama geração alternativa, ela vai despertar para a necessidade de se resgatar esses cuidados naturais. Essas práticas naturais são chamadas hoje integrativas. Por isso que é chamado, essas práticas, lá nos anos 60 e 70, elas voltam à tona. Né? Nós que somos dessa geração, se lembramos muito bem da geração hippie. Né? Aquelas pessoas, é aquele povo zen, alternativo. Aí se deu o nome dessas práticas naturais de práticas alternativas. Que hoje elas não recebem esse nome, por quê? Porque o sistema de saúde brasileiro, em 88, ao criar o SUS, possibilitou como principal diretriz, principal princípio, a saúde integral. E aí abriu uma brecha para um novo paradigma na saúde, que é esse paradigma do cuidado integral, de olhar o ser para o todo, de respeitar corpo, mente e espírito. E aí, em 2006, a gente vai ter oficialmente no SUS a inclusão dessas práticas integrativas, que poucos de vocês talvez saibam que existe. Né? No SUS, desde 2006, é direito do cidadão ter essas práticas integrativas oferecidas gratuitamente no sistema de saúde. E nós aqui no Rio Grande do Norte temos o mérito de termos um serviço, o LAPIX, da universidade, para esse servidor, para esse público externo, conveniado com o Ministério da Saúde, que oferece, no SUS são oferecidas 29 práticas. Aqui no LAPIX, pode passar, viu? Tem uns slides aí na frente. Aqui no LAPIX nós temos um serviço, que é o Laboratório de Práticas Integrativas, que ele funciona anexo ao Hospital Universitário, e nós temos lá 13 práticas integrativas oferecidas gratuitamente. Isso antes da pandemia, né? Presencialmente. Agora a gente está oferecendo
à distância, né? Nós temos vários projetos. E aí eu fiquei muito feliz com esse convite do sindicato, nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos falando com o nosso público interno, que é um servidor da UFRN, né? Então, muitos nem sabem que tem direito a isso, né? Que tem esse laboratório, que funciona lá. Nós temos acupuntura, reiki, meditação, constelação familiar, auriculoterapia, escaldapés terapêutico. Nós temos uma sala de emergência energética. Quem conhece sabe como é diferencial o atendimento lá no LAPIX. A começar do jardim terapêutico, que inclusive o nosso querido professor Ramos é um terapeuta que fundou o LAPIX conosco. Ele começou conosco nesse projeto ainda quando nem tinha sala, nós nem tínhamos sala própria, e ele, inclusive, a grande mandala linda do nosso jardim terapêutico é uma obra de arte dele. É o símbolo do tal, feito com azulejos, lindo lá no jardim. Tem uma fonte com os 7 chakras. Tudo feito de uma forma simples pelos próprios terapeutas e servidores. E aí eu trago aqui uma concepção muito importante para esse momento de felicidade. O que a gente pensa e acha que é felicidade? Muitas vezes, e aí eu acho que essa pandemia está nos levando muito a reflexões. Vamos aproveitar isso. Porque quantas pessoas buscam a felicidade fora e nas coisas materiais? E aí vai ficar o tempo todo buscando. Porque cada vez que adquire uma coisa material, vai procurar outra. Porque a felicidade não está nas coisas materiais. Aí eu sempre vou dizer, aí quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Aí compro o carro, aí diz, não, mas eu quero um melhor. Aí, e enfim, vai. A mesma coisa eu vou passar, quando eu passar no vestibular, ai meu Deus, vou ser feliz. Aí passa no vestibular. Não, eu quero uma especialização. Isto é uma forma compulsiva que se traduz em várias formas, em vícios, em compulsões de compra, de coisa e tudo. Isso é um vazio existencial que nós buscamos suprir nas coisas. E aí a gente nunca se sente feliz. Quando a felicidade está nas coisas simples. Porque o estado de felicidade é um estado espiritual. É algo independente da religião. Não vamos confundir a nossa inteligência espiritual com religião. Religião são caminhos que você pode escolher para a sua evolução espiritual. Mas você não precisa delas para evoluir espiritualmente. Você precisa, muitas vezes, dos conhecimentos que algumas filosofias mostram. O professor Ramos vai poder mostrar muito bem. O budismo é fantástico para um conhecimento e uma evolução espiritual do homem, né? E nesse momento, eu duvido que nesse momento de pandemia, por exemplo... Nossa, Tata vinha deixar, como não veio naquele dia. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Então, por exemplo, o budismo eu duvido que é muito raro você ver um suicida budista. Por quê? Eu até busquei pesquisar sobre isso. E aí a resposta é muito clara. O budista cresce numa filosofia do desapego. Do desapego. Ele não tem nas coisas materiais a sua fonte de felicidade. Todo budista, ele compreende, é natural que ele tem que compreender a sua mente. E é aí a mente, que muitas vezes a gente procura estudar a nível de cérebro, o próprio Dalai Lama está financiando, né, as pesquisas do neurocirurgião hoje americano, dos mais famosos, que está pesquisando e comprovando que a nossa saúde, a gente procura sempre achar que a nossa saúde, vamos dizer, busca na meditação, e aí as pesquisas começaram por aí, para ver o estado, né, de equilíbrio da pessoa a partir da meditação. Só que aí essa pesquisa chegou a uma conclusão, e os próprios, lá quando ele começou a fazer as pesquisas com esses monges, os monges ficavam rindo quando eles botavam o eletrodo na cabeça deles. E o pesquisador, que é lindo o livro dele, eu indico para vocês, a maior de todas as mágicas, ele é vivo, é um neurocirurgião vivo, linda a história de vida dele, um menino pobre, que hoje é um grande neurocirurgião, e é hoje um grande pesquisador, exatamente da mente humana. E aí, esse pesquisador, eu não vou dizer porque vocês devem depois ler o livro, mas ele, na história de vida dele, ele começou a perceber que não era na mente, que a mente não estava no cérebro. Ele começou a achar que a mente estava no coração. Mas as pessoas só falavam da mente mostrando o cérebro. Aí ele começou a pesquisar esse cérebro. E Dalai Lama ele pediu a permissão para pesquisar esses monges lá no Tibete.
Qual foi a surpresa? Quando ele começou a botar os eletrodos, né? Chegar lá para botar os eletrodos nos monges, nos meditadores, eles começavam a rir. E aquilo começou a incomodar ele. Aí ele chegou no segundo ou terceiro dia e perguntou: por que vocês estão rindo? Aí eles disseram: porque não é aí que a mente está. Vocês estão procurando a mente no cérebro? A mente não está no cérebro. A mente é uma expressão de uma relação do coração. Agora, se externa, e vocês estão podendo medir agora, ele usou até um termo diferente, que não é a fisiologia do cérebro, não é a dinâmica cerebral, é um termo deles. Mas, enfim, aquilo que aquele monge disse ao responder porque estava rindo, era tudo que o professor estava querendo, porque ele estava com essa hipótese de que não era meramente o cérebro, é uma massa física, é matéria. A mente é energia. A matéria se acaba com o tempo, a energia permanece. A essência da mente permanece. Então, é muito importante a gente falar isso, por quê? Para vocês entenderem que, nesse momento de pandemia, são esses ensinamentos de uma vida diferente que a gente tem que trazer. E as práticas integrativas, elas surgem exatamente a partir dessa prática natural, que é tão trabalhada na filosofia, por exemplo, budista. Por quê? Porque ela trabalha essa relação do homem com a natureza muito forte, né? A própria espiritualidade, existem muitas explicações para esse equilíbrio, através de quê? Da prática meditativa, através do desapego, né? E aí, isso é muito importante. Por quê? Porque para esse momento atual, essa mudança tem que ser de dentro. Não foi à toa que nós somos colocados para ficar dentro de casa. É para nós irmos para dentro de nós mesmos, né? E aí tem tantas coisas simples, eu vou resgatar a história da felicidade. Tantas coisas simples que mudam nosso estado de saúde. Ontem eu me emocionei demais, eu acho que meu tempo até já está acabando, mas foi um fato real. Eu fui sair para caminhar um cedinho, e aí eu não levo nada, mas aquela vozinha que eu tenho muita intuição chegou e disse: leve dinheiro. Aí eu: dinheiro? Para quê? Eu não levo nada. Aí me lembrei, eu digo: não é porque eu acho que a faxineira vai vir fazer a faxina aqui em casa hoje. Isso ontem. Aí peguei, dei R$5, botei uma ponchetezinha embaixo da minha blusa. Aí quando eu fui saindo, a vozinha: não leve mais. Eu: mais? Para quê? Pelo amor de Deus, não tem supermercado aberto, 5h30 da manhã. Mas aí eu não duvido mais das minhas intuições. Peguei, tirei R$20, botei na minha ponchete. Eu estou aqui em Pirangi, né? Então, quando eu estava naquela ladeira entre Pirangi e Cotovelo, vocês ainda podem comprovar isso se passar hoje, porque ele ainda está lá. Eu, quando fui descendo, eu vi uma coisa preta lá na ladeira, né? Aquela ladeira entre Cotovelo e Pirangi. Eu indo no sentido Cotovelo. Aí eu disse: o que é aquilo? Mas continuei correndo. E eu corro rezando o texto. É tão interessante, eu sou, como se diz, acredito, assisto missa de cura, eu estudo o espiritismo, eu faço práticas budistas, eu sou universal, né? Ecumênica. Então, eu corro rezando o texto. Aí eu rezando o texto, quando eu cheguei perto, eu vi que era um carrinho de mão com uma capa preta em cima. E passei direto. Na volta, como eu volto pelo mesmo lugar, terminando, né? O tempo. Quando eu volto pelo mesmo lugar, pessoal, qual é a surpresa que eu tenho? Quando eu olho para o lado esquerdo, quem conhece Pirangi sabe aquela ladeira, sabe que a árvore é mata atlântica de um lado e do outro. Então, quando eu olhei para o carrinho do meu lado esquerdo, que eu estava voltando para Pirangi, o que eu vejo lá embaixo, porque as árvores são lá embaixo, um velhinho deitado num papelão, uns papelões, o carrinho de mão dele, né, com as coisinhas dele coberta de lona preta, ele não conseguiu descer com o carrinho de mão, e eu me choquei com aquela cena e parei um pouco e dei assim, bom dia para ele, deitado no chão, todo enroladinho, acho sem cobertor. Aí vocês precisam ver o sorriso deste homem, o sorriso de felicidade dele, fazia anos que eu não via. Eu me emocionei tanto que eu disse: saí, bom dia. Aí saí correndo e as lágrimas começaram a escorrer, porque no dia anterior, no centro nosso de estudo, inclusive Ramos faz parte, nosso centro de estudo, o tema tinha sido felicidade. Aí eu disse: meu Deus, como esse homem é feliz nessa miséria. Perdoa, Senhor. Tanto eu
eu tenho casa, eu tenho tudo. Quanta coisa a gente tem, estamos reclamando. Aí, nisso, eu saio correndo. Aí a vozinha, e o dinheiro? Aí, eu quase caio. Porque aí eu parei, eu sou sozinha. Eu digo, meu Deus, eu sou louca, não. Isso tudo está acontecendo, eu estou dizendo a vocês que aconteceu. Claro que nem todo o povo, se eu for contar, muita gente diz que é coisa, mas é absoluta certeza que eu estou contando para vocês. Aí eu parei, meu Deus, eu comecei a chorar. Eu urrava. Peguei o dinheiro, os R$20, chega quando eu falo, eu me emociono, e voltei, dobrei, porque não estava nem para eu descer, para entregar aquele velhinho, dobrei e disse para ele, tome aí seu café da manhã, e joguei os R$20 para ele. Ele, quando pegou o dinheiro, minha gente, fez, é porque vocês não estão me vendo, ele fez a cena, ele se abraçou com ele mesmo, como se dissesse assim, sinta-se abraçado, obrigada. Então, isso, eu saí correndo e chorando, e dizendo, meu Deus, quanto ensinamento com tudo isso. Muito obrigada por me permitir isso. Agora, por que eu tive esse mérito dessa lição, desse ensinamento, né? E hoje eu passei lá, ele estava novamente. E ontem à noite, choveu a noite toda, assim, aqui uma boa parte da noite, e eu sem conseguir dormir, que eu estou sozinha aqui. Meu marido está em Natal, minha filha vai ter bebê. E eu chorando e dizendo, meu Deus, aquele velhinho dormindo ali. Eu quase não dormi, até parar a chuva. Enfim, quando eu fui correr hoje, eu fui com o coração na mão. Meu Deus, será que esse homem ainda está vivo lá? E levei um cobertor. Levei algumas coisas para o café da manhã dele, botei uma mochilinha e saí para correr. Ele estava ainda lá embaixo. E aí eu peguei e levei as coisas que eu podia jogar, né? Porque o carrinho dele está lá em cima, eu acho que ele não consegue descer com aquele carrinho. Joguei o cobertor para ele e joguei o saco com algumas frutas e ele se ajoelhou hoje. Então, assim, eu disse, meu Deus, quando eu voltei chorando, falei até para a vizinha, eu não sei se eu vou correr amanhã, porque eu não consigo ficar sem fazer nada pelo aquele homem. Eu não estou conseguindo saber como tirar ele dali, entendeu? Então, é só para vocês entenderem o quanto muitas vezes a gente reclama e a gente só está atraindo aquilo que a gente reclama. Porque o que é reclamação? A gente deveria trabalhar o agradecimento. Quando a gente está agradecendo, minha gente, a gente está atraindo aquilo que a gente está agradecendo. Mas quando a gente está reclamando, também a gente está atraindo o que está reclamando. O que é reclamação? É uma clamação reforçada. Aí, quando eu reclamo de algo, eu estou atraindo energeticamente aquilo. Eu estou criando aquela realidade. Ao invés de agradecer. Então, ao invés de você reclamar algo que você não tem, agradeça o que você tem. Porque você vai estar atraindo as coisas que você quer. Ao invés de você estar atraindo as coisas que você não quer quando você reclama. Isso é muito importante. Estou avisando do seu tempo, tá? Então, desculpem, eu até fugi um pouco assim, mas não, é para vocês entenderem. Está tudo incluso. Integrativo Só quero que você me avise de passar a imagem, tá? Pode passar, eu acho que eu já falei aí, tudo pode passar, vai passando, já falei isso. Isso aqui é exatamente mostrando, tudo que eu falei, que nós temos um campo vibratório. O que é isso? Isso é o nosso corpo e os nossos portais de energia. Quando a gente está saudável, é o que a saúde integrativa explica, esses portais que vocês estão vendo aí, que são chamados de chakras, na acupuntura de meridianos e tal, esses chakras, eles são esses portais de energia, essas glândulas, elas estão equilibradas, você está saudável. Se algum desses portais de energia se desequilibrar, se inicia o primeiro desequilíbrio, que é chamado psicoemocional. Se esse desequilíbrio não é resolvido, vai evoluir para o segundo desequilíbrio, vai evoluir para o desequilíbrio funcional. Aí já vem os sintomas. Aí qual é o problema, o risco que Ramos vai poder falar muito bem disso? O problema é que a maioria de nós não trabalha nossas emoções, nossos sentimentos, aí vai gerando nesses portais, porque cada portal desse ele tem um órgão e uma emoção dominante. Por isso que raiva, você está afetando diretamente seu fígado, certo? E seu fígado, e exatamente nesse portal, nesse chakra que a gente chama o chakra esplênico aqui no centro do abdômen, né? Então, é muito importante que você tenha noção
de que esses chakras, eles estão tudo vinculados. Se você tem preocupação, qual é o órgão que vai ser afetado? O estômago. E aí, se eu não trabalho esses sentimentos, essas emoções logo, isso vai refletir em sintomas. Aí eu vou sentir dor de estômago, aí eu vou sentir dor de cabeça, aí eu vou sentir... E aí, é o cuidado que Ramos tem um livro para todos vocês, que é a tragicomédia da medicalização. A psiquiatria morto sujeito. Eu indico para meus alunos de medicina, eu indico para todo mundo. Porque ele mostra claramente que muitas vezes você, ao invés de aproveitar que o sintoma é um grito de alerta do corpo, nós estamos ainda num desequilíbrio psicofuncional, ou um desequilíbrio funcional. Só nossas funções foram afetadas. Então, a gente ainda pode se tratar e se reequilibrar sem precisar de nenhuma química, certo? Mas o que é que acontece com as pessoas? Sinto a dor de cabeça. Ao invés de eu começar a perceber quando é que eu estou sentindo dor de cabeça, que emoção está acontecendo, que fato está acontecendo que eu estou sentindo essa dor de cabeça. Quer dizer, ao invés de eu trabalhar o meu autoconhecimento e descobrir o que é que esse sintoma está me alertando, para eu tratar a causa, eu pego e vou logo e tomo um remédio para amenizar o sintoma, o efeito. E não cuido da causa. Eu estou perdendo uma grande oportunidade que a natureza nos dá com os sintomas. Aí o que é que acontece? A maioria das pessoas já evolui para o terceiro desequilíbrio, que já é físico, estrutural. A doença já está instalada no físico. Aí, infelizmente, nesse momento, já tem que ter a medicina alopática. Até as práticas integrativas, a saúde integrativa vai estar afetada, mas as práticas integrativas já não vão poder resolver sozinha. Aí você vai ter que ter o tratamento alopático, às vezes uma intervenção cirúrgica, e as práticas integrativas vêm só ajudar. Pode passar, eu vou finalizar, porque meu tempo já fluiu. Então, eu finalizo com essa imagem, que eu acho que eu botei até outras coisas, mas eu, em respeito a Ramos também, a todos vocês, que ele vai poder contribuir muito, eu fecho a minha fala lembrando que a saúde integrativa, ela é essa saúde que considera corpo, mente e espírito. E que nós temos várias formas naturais de se cuidar. E que nós devemos ficar alerta nesse período de pandemia. Por quê? Porque ao invés de ser um grande momento de desequilíbrio nosso, poderá ser a grande chance. Vejam dessa forma, a grande oportunidade de você se autoconhecer, de você se tornar uma pessoa melhor, de você cuidar melhor da sua saúde, porque você vai poder ter mais tempo para você e vai olhar para dentro de você. Então, mude seus hábitos. Observe que você pode fazer um escaldapés antes de dormir, maravilhoso, com ervas medicinais, com ervas... Fácil de você fazer isso, tanto de manhã como à noite. É uma prática integrativa maravilhosa. A meditação não precisa ser profissional, saber. Você medita caminhando, você medita cuidando do seu jardim, você medita. Eu tenho uma cartilha que eu vou passar para vocês, que foi divulgada pela universidade, que orienta e quebra alguns tabus sobre meditação. Então, eu vou usar as palavras do meu mestre, né, professor Ramos, que durante muito tempo foi meu terapeuta e eu considero ele um grande mestre para a gente aprender. Eu vou usar as palavras dele para encerrar essa minha fala, né? O silêncio, nesse momento de pandemia, a gente foi levado ao silêncio. Está sendo dado todas as oportunidades que pelo menos eu não tinha na vida do jeito que estava. Eu não estava tendo. Eu queria, mas não tinha como. Nem eu passando, às vezes, a madrugada sem dormir. Trabalhando, eu não dava conta de cuidar um pouquinho de mim mais. E agora, o universo nos possibilitou tudo isso. Então, aproveitem vocês, trabalhadores da universidade, técnicos, né, sindicalistas, para, nesse momento, buscarem a forma de se cuidar, de se autocuidar e de cuidar também das pessoas que estão próximas de vocês. Não esqueçam de expressar o amor. O amor é a energia mais curativa que existe no mundo. E é exatamente a gente se tornando, fazendo coisas simples e emitindo a energia do amor, do perdão e da gratidão, que a gente vai conseguir, de fato, ter uma saúde integrativa, ter uma vida, né, uma vida de qualidade e uma saúde integrativa realmente harmonizada. Então, é isso. Eu vou deixar para o professor
vamos falar também, ficar aberta para as perguntas de vocês, porque eu já falei demais, eu me empolgo. Então, muito obrigada. Tá, obrigada, Ana Tânia. Gente, Valeu, nós vamos... Ana Tânia. Muito bom, muito bom. O material fica à disposição, quem quiser. Eu vou passar agora para o professor Ramos, também professor como a Ana Tânia, mas do Departamento de Filosofia. O professor Ramos é doutor em Psicologia Clínica e mestre em Filosofia da Cultura. É escritor, é artista também, e é terapeuta holístico. E, Ana Tânia, eu já fiz uma lista aqui, 3 perguntas eu já tenho para você, me aguarde. Então, passando a palavra para o professor Ramos. Professor, com a palavra. Seu microfone está fechado. Tá escutando? Não, tá ok, Tá escutando? tá perfeito, perfeito. Ok. Ok. Então, boa tarde para todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite de Rosa para falar para vocês, e é um prazer muito grande reencontrar a Ana Tânia novamente nesse outro debate sobre a questão da saúde. A Ana Tânia fez uma exposição muito completa, eu vou só abordar, enfatizar, mais ou menos dentro da visão que ela fez, de uma outra forma. No final do século XIX, houve uma polêmica científica muito importante entre Pasteur e Béchamp. Pasteur, usando o microscópio, ele descobriu a existência dos germes e afirmou que as doenças são provocadas pelas ações dos germes. E Béchamp discordava dessa teoria. Ele dizia o seguinte: a doença não é propriamente provocada pelos germes. A doença é provocada por um desequilíbrio no terreno biológico, no campo biológico. Então, houve essa polêmica entre esses 2 cientistas e dizem que no final da vida, quando estava no seu leito de morte, Pasteur reconheceu que Béchamp estava correto, que, na verdade, a causa da doença é um desequilíbrio do campo biológico. Mas a medicina, ela seguiu na perspectiva de Pasteur. E a medicina, ela age lutando contra os germes e lutando contra o sintoma. Então, uma característica da medicina convencional é que ela procura identificar o sintoma, a pessoa aparece com a queixa no médico, o médico analisa aquele sintoma e propõe uma medicação para combater aquele sintoma, como, por exemplo, a gente tenta combater a questão de um vírus, né? Então, uma perspectiva holística, uma perspectiva integrativa, ela tenta ver a questão do campo, ela tenta ver o equilíbrio da questão da totalidade. Então, isso é considerado uma perspectiva holística, uma perspectiva, assim, sistêmica, né? Que é a perspectiva que a gente coloca. Há uns anos atrás, eu estava conversando com uma médica homeopata e ela estava fazendo uma pesquisa sobre a imunidade das pessoas. E ela perguntava: você se alimenta bem? Você pratica atividades físicas? E ela estava analisando os resultados. Ela ficou muito impressionada quando foi comparar os resultados e percebeu que muitas pessoas, algumas pessoas que tinham uma alimentação errada, não eram sedentárias, não praticavam atividades físicas e tinham uma imunidade muito boa. E outras pessoas, elas faziam tudo certo, tinham alimentação boa, tinham atividade física, mas tinham uma imunidade baixa. E ela ficou sem saber, devia estar faltando algum elemento nessa pesquisa. Depois ela descobriu que o elemento era o nível de felicidade, a questão das emoções, que também a Ana Tânia tocou. Então ela começou a perguntar: você é feliz? O que é interessante, quando ela fazia essa pergunta, as pessoas se assustavam, algumas às vezes se incomodavam. O que é que tem a ver a questão da felicidade? A questão da felicidade tem tudo a ver, porque quando você está infeliz, quando você está estressado, a imunidade imediatamente baixa. Sua vida pode estar toda certinha, mas se você recebe uma notícia muito ruim, então a sua imunidade vai lá para baixo. Então a questão do equilíbrio das emoções é uma questão essencial. Então, se a gente voltar a essa perspectiva da polêmica de Béchamp com Pasteur e tentar ver a questão de um ponto de vista da totalidade, a gente pode ver que essa pandemia, na verdade, é um sintoma. É um sintoma de quê? É um sintoma de um grande desequilíbrio. Inclusive, no final de 2019, houve um manifesto dos maiores cientistas, né, e ecologistas, que foi publicado no The Guardian, que eles falavam o seguinte: que a humanidade
em função dessa noção equivocada de progresso, que é um progresso que, na verdade, é uma... Porque no PIB, a gente considera progresso, por exemplo, você devastar a Amazônia. Se você cortar as árvores da Amazônia, aquilo entra como criação de riqueza, e não como descapitalização da natureza. Então, essa noção de progresso, que, na verdade, é um processo de destruição ambiental, isso está levando ao surgimento de pragas, porque os homens estão destruindo os últimos habitats, estão entrando em contato com animais silvestres, e os vírus que habitavam esses animais silvestres, esses lugares, estão contaminando as pessoas. Aconteceu na África com o vírus da ebola, que vem dos macacos. Aconteceu agora com os vírus que provavelmente vêm dos morcegos. Então, está havendo um desequilíbrio ecológico. É como se essa noção de progresso, ela, na verdade, ela subsidiasse as pandemias. Ou seja, a própria pandemia pode ser vista como sintoma, e a gente tem que ir na causa do sintoma. Então, talvez um grande ensinamento, como a Natânia colocou, a gente parar para refletir por que está havendo tantas pragas, tantas pandemias ultimamente. E cada vez vai haver mais, né? Vai haver mais porque o homem tem que repensar o tipo de cultura, esse tipo de economia, que é uma economia predatória. Então, para nós que somos terapeutas holísticos, integrativos, eu me incomodo muito com o tipo de abordagem, por exemplo, que a mídia, e inclusive até os cientistas, dão em relação ao que a gente deve fazer diante da pandemia. O que é que se propõe? Se você lê, por exemplo, noticiários, os cientistas estão muito preocupados em criar uma vacina. Daqui a um ano, daqui a alguns meses, vai ter uma vacina. As pessoas ficam esperando a vacina. Ou será que tem algum remédio para combater esse vírus? Então, as pessoas ficam tentando antivirais para combater o vírus. Então, e se propõe também que as pessoas façam quarentena, que elas se recolham em casa. Mas isso é uma perspectiva defensiva. Na verdade, se esquece o principal, como a Natânia colocou, que é a questão da imunidade. Nós temos um sistema de defesa no nosso corpo que ele nos defende de qualquer tipo de doença. Então, a ênfase deveria ser não apenas na você se isolar, uma postura defensiva, mas uma postura proativa. Eu acho que a nossa função, enquanto terapeutas integrativos, tem que resgatar um pouco aquela postura do Hipócrates, o pai da medicina, que ele era quase que um pedagogo da saúde, porque quando um cliente iria atendê-lo, ele perguntava o que é que ele se alimentava, qual era a alimentação, qual era o tipo de água que ele bebia, onde é que ele morava, qual era o regime dos ventos. Então, ele propunha uma dietética da existência, um regime de vida. E o médico hoje tem uma visão muito fragmentada do ser humano. E essa visão fragmentada está levando as pessoas a ficarem completamente desorientadas. Então, eu acho que uma coisa essencial para ser discutida é como a gente pode fortalecer a imunidade. Porque a gente sabe que as estatísticas dizem as pessoas que pegam o vírus, 80%, 20% não tem sintoma nenhum. Os 60% tem algum sintoma e 20% a situação evolui para uma forma grave de doença. Por quê? Evolui só em 20% e 80% não. Porque, evidentemente, esses 80% têm um sistema imunológico mais forte. Se todas as pessoas tivessem um sistema imunológico forte, o vírus estava aí, mas o vírus não afetava ninguém. Então, eu acho que a questão é essencial para ser discutida, muito mais do que a questão da vacina, é muito mais da questão dos medicamentos, é como a gente deve fortalecer a imunidade. Eu acho que a ênfase toda deve ser no fortalecimento da imunidade. E aí as práticas integrativas têm muitos recursos, né? Como a gente pode ter recursos como a questão da alimentação, a questão do banho de sol, da vitamina D, a questão das atividades físicas, a questão do equilíbrio emocional com a prática de meditação e várias outras terapias que a gente pode conversar posteriormente. Então, eu queria mais abrir para o debate, para a gente conversar sobre quais são as dúvidas das pessoas, assim, quais são as necessidades, para a gente abrir mais para a contribuição das outras pessoas. Obrigada, professor Ramos. Muito importante essa divulgação desses dois eventos, porque como a gente é induzido culturalmente a se agarrar apenas à academia, ao científico, ao lado científico de condução da vida, quando a gente traz referências do mundo da ciência, né?
a história fica mais interessante e aguça a curiosidade. Nós já estamos com um sorriso de Ana Tânia na tela, minha gente. Bom, eu quero abrir para as perguntas, embora eu tenha umas perguntas aqui bem gritantes e eu gostaria de começar perguntando, porque é informação. Eu gostaria que a Ana Tânia, de uma forma muito rápida, assim, difícil, né, Ana Tânia? Mas vamos tentar, de uma forma muito rápida, você me falasse do LAPIX, onde ele se localiza, a quem ele atende, não é? Porque eu sou uma servidora aposentada da universidade. Então, eu quero saber se eu posso ir lá no LAPIX e demandar os serviços. E, mais uma vez, por favor, quais são os serviços do LAPIX? Vamos limitar assim, uns 3 minutos, mais ou menos, para cada resposta, porque tem umas filas aqui para o professor Ramos também. Ana Tânia falando do LAPIX. Aí, Ana. Ok. O Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da UFRN, ele hoje tem um prédio próprio, é ali por trás do Hospital Universitário, onde era a antiga creche. A antiga creche ali, no fundo do Hospital Universitário, que era um alto, certo? De frente àquela unidade familiar e comunitária, que hoje é a pediatria, ali é o LAPIX, né? Então, você entra na lateral do Hospital Universitário, lá no final vai sair no LAPIX, é um anexo do Hospital Universitário. Ele tem 7 consultórios, né? O nosso atendimento lá funciona todos os dias, quando voltar à normalidade, né? Funciona todos os dias, só que na segunda pela manhã é para receber os residentes, porque eu tenho residentes lá, multiprofissionais, que eles têm um módulo teórico de PIX e a cada 15 dias eles têm a prática. Um rodízio de 15 dias, são 3 a 5 residentes. Então, na segunda de manhã é para eu recebê-los, relembrar o módulo teórico. Então, mas a partir da segunda tarde, ele já é aberto, demanda aberta para os CScientes, que a gente chama, quem procura o nosso serviço, a gente não chama de paciente nem de cliente, a gente chama de CSciente. Então, nossos CScientes poderão procurar o LAPIX a partir da segunda tarde até a sexta de manhã. Então, tem lá na sala de espera, né, no acolhimento, tem um quadro que mostra os dias de práticas coletivas, os dias que tem meditação, os dias que tem constelação familiar, os dias que tem arte terapia, que é aberto para grupos, certo? E nós temos todo o CSciente lá. Quem é que a gente atende, Rosa? A gente atende o servidor da UFRN, a gente atende quem não é servidor da UFRN também, todas as pessoas do SUS que procuram o LAPIX. A gente teve um tempo que a gente conseguia atender todo mundo no mesmo dia. Mas hoje a demanda está tão grande e, para nossa surpresa, a maior quantidade de encaminhamentos vem dos médicos do UOL, né? Os psiquiatras, principalmente. O Dr. Emerson, ele disse para mim, se eu pudesse, todos os meus CScientes eu mandava para lá. Então, a gente tem conseguido retirar, fazer tipo uma desintoxicação, mas assim, a maioria dos nossos CScientes que são encaminhados pelo UOL vem com 8 medicamentos, a maioria psicotrópicos. E aí a gente começa com os florais e, como o doutor Emerson e os psiquiatras do UOL e os médicos, a gente conseguiu uma respeitabilidade do nosso trabalho, porque a gente não mexe na conduta deles, mas eles mesmos vão desmamando, porque eles vão sentindo que o CSciente vai melhorando. Não dormia, começa a dormir com o floral, começa a melhorar o estado de depressão, aí eles vão retirando a medicação, e a gente tem até uma pesquisa nisso, da desmedicalização. O Ramos é um dos nossos grandes pesquisadores de referência nessa pesquisa. Então, a gente parou no final do ano, porque parou o atendimento. O recesso voltou. Então, a gente estava qualquer um de vendo nós claramente. É só ir lá. É só se dirigir ao laboratório. Okay? Muito bom. Okay. Eu queria saber se tem mais alguém com alguma outra pergunta. Se não, eu estou na fila. Alguém? Não é? Então, assim, só lembrando, o LAPIX faz constelação familiar, faz yoga, acupuntura, reiki, cromoterapia, terapia floral, sim.
Escaldapés Auriculoterapia, escaldapés terapêuticos, massoterapia, massoterapia. aromoterapia. Nós temos um aromaterapeuta fantástico. E todos os terapeutas, eles têm obrigatoriedade, é um processo seletivo. A maioria dos terapeutas são voluntários, né? Acho que tinha até uma das terapeutas que está participando aqui dessa fala. Eu acho que Patrícia Góes estava aí, não sei se tem mais alguém de terapeuta nosso. Mas, assim, nossos terapeutas são de alto nível. Eu assisti uma live de vocês. Além de... Uma live de vocês em que tinha uma delas falando de aromaterapia. Muito bom. Inclusive, temos lives, de vez em quando eu vou passar para você, inclusive, Rosa, não só uma pesquisa que eu queria que você pudesse com os sindicalizados, que é uma pesquisa nacional, rápido, formulário do Google para preencher, como também vou passar para você o folder do Lapix, dizendo o que é o Lapix, quais os serviços que tem lá, certo? Gente divulgar, e vou dar para você todas as nossas lives. Sigam o Instagram do Lapix. Nós também conseguimos agora no YouTube mais de 1000 inscritos, então nós vamos fazer a primeira live com o relançamento do Encontrães pelo YouTube. Então eu vou passar isso tudo para você, tá? Você passar para o pessoal. Gente, então eu estou passando agora, eu queria saber do professor Ramos. Eu sei que o professor Ramos tem alguns livros escritos. Eu queria que ele falasse um pouco dos livros dele. Por favor, professor Ramos. Bem, meus últimos livros, em 2007, eu publiquei um livro pela editora da universidade, que foi a Terapia da Excelência, que é um método terapêutico que eu criei, que eu procuro seguir, né? É um método integrativo, que ele trabalha com a energia do corpo, trabalha com os aspectos mentais, aspectos cognitivos, e trabalha também principalmente com aspectos inconscientes, trabalhando esses 3 eixos interligados. Então, em 2012, eu escrevi esse livro que a Ana Tânia citou, que é Tragicomédia da Medicalização, porque eu recebia muitas pessoas que estavam medicadas, e eu percebia que essas pessoas que estavam medicadas, elas estavam aparentemente bem, mas o medicamento, de alguma forma, fazia ela se desconectar das emoções. E eu percebia que aquelas pessoas que chegavam sofrendo muito, sem tomar medicação, elas se curavam mais rapidamente. E eu achei aquilo muito estranho. Por que o medicamento está atrapalhando ao invés de estar ajudando? Então, eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver que havia muitos cientistas, muitos pesquisadores e muitos psiquiatras que estavam notando a mesma coisa que eu estava notando. Ou seja, a terapia ela trabalha com a emoção. A emoção é matéria-prima da terapia. Se você toma um medicamento que, de alguma forma, contém a emoção, isso, de alguma forma, dificulta a solução do problema. Então, eu escrevi esse livro e, em 2017, eu escrevi um outro livro que foi uma decorrência desse, que foi chamado A Morte da Cultura, que tem tudo a ver com a pandemia. Esse livro, A Morte da Cultura, ele fala que a cultura está em crise. E a pandemia veio aí para exacerbar, para tornar isso claro, que realmente a humanidade, do jeito que está, é uma coisa insuportável, né? Insustentável, como a Ana Tânia falou, a questão da agressividade, do desequilíbrio, os jovens se cortando, se mutilando, o nível de suicídio. Então, esse livro fala sobre essa questão da cultura, porque a cultura é como um sistema imunológico. Da mesma forma que a gente fortaleceu o sistema imunológico, a sociedade ela tem um sistema imunológico que seria a cultura. A função da cultura é dar um sentido à vida das pessoas. E a nossa cultura, com essa proliferação de fake news, de ódio, ela está levando as pessoas ao desespero, ao estresse e à doença. Então, esse livro aborda essa questão, a morte da cultura. Muito bem, então são 3 livros, né? A Terapia da Excelência, A Tragicomédia da Medicalização e A Morte da Cultura. Professor Ramos, o senhor é filósofo, então a gente nunca sabe se tu está falando como psicólogo ou se tu está sendo bem racional, bem seguindo uma linha muito reta da filosofia, fundamentando para as cabeças mais, digamos assim, mais metódicas, né? Então, eu queria que você falasse desse aspecto, desse livro, A Terapia da Excelência. Eu achei o título muito interessante, muito peculiar, né?
se fosse possível. A Né? terapia da excelência, eu começo falando sobre que na nossa sociedade existe um culto do corpo, né? Por exemplo, se você diz, eu estou fazendo academia, as pessoas dizem, poxa, que legal, você está fazendo academia, que bom. Mas se alguém disser, eu estou fazendo terapia, a pessoa vai dizer, muita gente vai estranhar, vai dizer, você está louco? Você está doido? Né? Há um preconceito em relação ao cuidado da mente. Por isso que as pessoas cuidam muito do corpo e as pessoas estão cada vez mais perturbadas, né? Então, esse livro, de alguma forma, ele propõe um novo método de você cuidar da mente. E as pessoas, às vezes, acham que esse cuidado da mente é uma coisa muito lenta, porque as terapias, em geral, elas demoram muito. Às vezes, você faz terapia há anos, eu conheço gente que faz terapia há 10 anos, 15 anos. Essa terapia integrativa, como ela associa a questão da energia do corpo, os conteúdos mentais e o inconsciente, a minha terapia dura 2 meses. Em geral, de 2 a 3 meses, a pessoa sai da depressão rapidamente, porque trabalha com conteúdos inconscientes. Então, o sistema de terapia integrativa, como ele integra todos os aspectos, cada um aspecto colabora com o outro. É como você trabalhar em equipe. Eu não vejo o corpo humano como uma coisa separada. Eu trabalho com todos os elementos juntos, todos convergem no mesmo objetivo, que seria a cura. Então, a cura é muito rápida e muito fácil. Eu acho mais fácil você curar uma depressão do que fazer uma reforma num quarto de uma casa, por exemplo. Porque é toda a questão de valor. Você mudando a mente, você muda a realidade. É como a Natânia colocou, é a questão de perspectiva, é uma questão de olhar. Se você olha para a realidade com um olhar de vítima, com um olhar derrotista, a realidade fica cinzenta, a realidade fica triste. Se você muda o olhar, então você vê a realidade de uma forma completamente diferente. Eu me lembro uma vez que um depoimento de Viktor Frankl, que foi um médico judeu que ficou preso no campo de concentração, ele cita uma coisa muito interessante no livro dele, Da Busca do Sentido. Ele diz que ele ficou 5 anos no campo de concentração e ele viu toda a família dele foi morta nos fornos de cremação. A esposa dele, os irmãos, todos foram mortos. E ele sobreviveu. Ele via cada dia uma pessoa se matando. E ele conseguiu sobreviver. E quando ele saiu, foi libertado, ele saiu, passou assim pela porta e tinha uma árvore. Uma árvore. Ele parou, olhou para aquela árvore, ficou olhando. Aí disse, que árvore linda. Puxa, eu nunca tinha notado a beleza dessa árvore. E como ele era muito perspicaz, ele disse, mas eu passei aqui milhares de vezes, a árvore estava aqui do mesmo jeito. Por que não vi a beleza da árvore? Aí ele entendeu, porque eu estava olhando a árvore com um olhar de prisioneiro. Eu era um prisioneiro, enquanto prisioneiro não via beleza em nada. E agora sou um homem livre, estou vendo tudo bonito, mas a árvore é a mesma. O que mudou foi a minha perspectiva. Então a terapia, de alguma forma, ela muda a perspectiva, você passa a ver tudo bonito. É uma questão de perspectiva só. A questão é saber como mudar a perspectiva. Perfeito. Rosa, me inscreva para falar. Ana Tânia, está inscrita, Ana Tânia. Ana Tânia, antes de liberar seu microfone, deixa eu dizer uma coisa. Vocês... Não, sou eu. Não, foi eu que assim, Rosa, escreva, pergunta para a Ana Tânia. Pergunta para a Ana Tânia. Pronto, Anuska, vá lá. São 2 perguntas, Ana Tânia. Tudo bom? Prazer lhe rever. Não sei se você lembra de mim, eu fui sua colega, digamos assim, lá na FACET, né? Que eu também dei aula no curso de enfermagem. Mas eu dava aula na psicologia, sou amiga de sua filha, Débora, né? 2 coisas. Uma, você falou que é só chegar no Lapix, mas as pessoas precisam de um encaminhamento, alguma coisa desse tipo. E a outra pergunta, porque você falou assim, a gente vinha num ritmo muito enérgico, correndo e teve que parar. E aí, a minha imagem mental de um desenho animado é assim, você vinha correndo, eu no meu caso, né? Não consegui frear. As 2 primeiras semanas, eu entrei no processo que eu vou chamar de exaustão. Porque hoje não, eu estou cancelando coisas, eu não estou fazendo coisas, eu desacelerei, né? E eu também já tinha esse contato um pouco, né? Com yoga, com meditação, mas mesmo assim, as minhas 2 primeiras semanas foram infernais. Assim, infernais, até tem uma pessoa que eu não sei se ela quer falar, mas eu vou dizer uma palavra que ela disse assim, a minha sensação, que eu já repeti em outros lugares, é que eu estou de sobreaviso. Porque eu trabalhava de segunda a sexta, mas agora eu trabalho de domingo a domingo. Porque eu tenho um celular institucional que vai tocar e chamar o tempo todo. Então, só para você fazer
Eu sei que a gente ia correndo e algumas pessoas pararam, mas tem essas, tipo eu, e tem gente que ainda tá correndo. Você tem que chamar para parar, isso você vai ficar com problemas, né? Só se vocês fizessem esse comentário, se você. Anuska, grande prazer revê-la, querida. Como é que eu vou te esquecer? Grande prazer. A primeira pergunta é o seguinte: não precisa de encaminhamento para ir para o LAPIX. Todo paciente que chegar lá, qualquer pessoa que chegar lá, vai passar pelo acolhimento integrativo. E é um método, foi validado, inclusive, agora, por uma mestranda minha. É um método, na verdade, a pesquisa dela era validar um protocolo. Mas os autores da banca, né, os avaliadores, disseram que era muito mais do que um protocolo, era um método. Então, todo paciente que chegar vai ter que passar por esse acolhimento. Então, passa lá por uma sala onde os residentes fazem uma avaliação energética com a radiestesia, faz os pontos de aurículo para equilibrar a energia, aí vai para o escaldapés terapêutico, e nesse escaldapés terapêutico tem um pilar com os 7 chakras, e ele é orientado, a pessoa é orientada a fazer uma meditação visualizada enquanto chega a hora de ser atendido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou garantir que toda pessoa vai chegar lá e vai ter um atendimento com um terapeuta específico. Porque a demanda hoje é tão grande que, apesar da gente conseguir ter os 7 consultórios, todos os dias, manhã e tarde, ocupados, um atendimento integrativo não é rápido como essas consultas físicas, demora muito mais. Então, hoje estava acontecendo o quê? Da pessoa que é a primeira vez chegar, e outra coisa, e lá a gente não atende por terapia. Você não chega lá e diz, eu vim para fazer acupuntura. Eu vim para fazer. Não, você chega e está com um problema que está buscando uma consulta integrativa. Aí, o que é que acontece? Você passa por esse acolhimento, já vai uma avaliação energética sua. Se você, naquele dia, tiver vaga para o terapeuta, qualquer um que seja o terapeuta, porque lá você não vai saber se eu sou enfermeira ou sou enfermeira. Tem um colega aí, né, que está aqui, que sabe, que se formou da minha época, né, Fábio? Então, tem algumas pessoas aí que sabem. Então, minha formação é enfermeira, mas muitas pessoas nem sabem por quê. Assim como o médico que tem lá, assim como farmacêutico, assim como nutricionista, eles vão olhar para a sua saúde integrativa. Então, eu vou para um terapeuta integrativo. E aí, lá é que o terapeuta vai dizer, vai ver que tipo de prática integrativa vai usar de acordo com o que você está precisando. Entendeu? Então, você pode ir, agora é o que eu digo, com certeza você vai ser acolhida, vai passar pelo acolhimento integrativo humanecente. Mas eu alerto isso porque ultimamente estava acontecendo isso. Eu ia para as falas, para as palestras, o povo é louco, aí chega, lá o LAPIX está assim, estava muita demanda. Aí o pessoal dizia, mas eu queria ser atendido no mesmo dia pelo terapeuta. E a gente não estava conseguindo isso. Então, agenda. Aí você vai, você sai de lá com sua energia em equilíbrio, certo? Mas você sai, se não conseguir o atendimento com o terapeuta, você sai agendado, entendeu? E a segunda pergunta que você fez foi... Qual foi a segunda? A primeira foi do atendimento. Era mais a questão da reflexão, que você estava dizendo que a gente vinha num acelerado e depois parou. Aí eu disse que não, que eu quero sair bolando assim, escorregando até. Talvez eu não usei a palavra certa, não. Mas eu quis usar o termo que Ramos colocou também, que eu vejo num olhar maior. Eu vejo que a humanidade foi levada a dar uma parada, coletivamente. O mundo, você veja que a gente estava às vésperas da Terceira Guerra Mundial, das 2 potências maiores do mundo. E, de repente, o caminho mudou. A gente não deixou de ter uma guerra, só que foi um outro tipo de guerra. Graças a Deus que não foi a Terceira Guerra Mundial, porque a gente não estava mais nem aqui, já tinha sido exterminado. Então, a gente foi levado, a humanidade inteira, e começando pelas grandes potências, a dar uma parada naquele ritmo que estava se tendo. Pessoas foram levadas a ter que ficar em casa. As pessoas foram levadas, famílias foram levadas a promover o diálogo, de uma forma ou de outra. Se não conseguir o diálogo, vai piorar. Mas a oportunidade foi dada. A maioria das pessoas foram levadas a ficar em casa.
E aí é o que eu digo. Eu, pelo menos, que minha atividade era eu não parava em casa, então eu fui levada a parar em casa. Mas você tem total razão. Eu hoje digo muito, eu estou aqui só, aqui na praia, né? Mas eu digo muito, todo dia que eu acordo eu agradeço a Deus. Só que aí eu digo, puxa, eu pensava que ia diminuir o meu ritmo no fato de que eu não paro no computador também. Eu sou coordenadora de curso, tenho os projetos lá, mas o que é que eu estou podendo fazer que eu não era antes? Antes eu não conseguia parar. Hoje eu paro e eu organizo o meu tempo. Então isso é uma possibilidade ímpar que foi dada. Você pode organizar o seu tempo de trabalho. Você pode organizar uma nova rotina, onde tenha lugar para você. Anteriormente, a gente não estava atento. O Ramos, que é meu terapeuta, sabe disso. Eu dizia, eu não consigo em 24 horas dar conta. Então, agora, você pode definir essa rotina. Você pode definir que você é prioridade. E que você, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, você vai fazer um trabalho de autoconhecimento. Entendeu? Então, isso é que eu chamo da parada. É uma parada para dentro. E eu consigo, do mesmo jeito que Ramos, eu fiz uma opção de olhar positivamente para esse momento da pandemia. Então, eu consigo, apesar de todas as dificuldades, eu só consigo ver coisas boas. Gente, eu tenho 2 pessoas inscritas, eu tenho Fátima Castro e alguém que está com o microfone aberto, que eu não sei do nome, que está identificado só é o iPhone do RH. Então, eu queria passar a fala para Fátima Castro e depois para essa pessoa. Pode ser que seja Fernando, é isso, Fernando? Alguém chamado Fernando também perguntou se podia fazer pergunta. E eu expliquei, a live é aberta, perguntas de qualquer um. Rosa, eu também quero fazer uma pergunta. Muito bem, então a fila é Fátima Castro, RH e Evilásio. Fátima Castro, com a palavra. Olha só, boa tarde, Natânia, prazer, viu? Olha só, eu sou enfermeira e atuei há 42 anos. Então, a vida do enfermeiro assistencial é uma roda viva, né? A gente não tem tempo para pensar, não tem tempo de exercer esse domínio do pensamento mais voltado para o interior. Então, eu pergunto, como é que a gente aprende a fazer essas práticas, Natânia? Eu não sei, realmente, eu não sei meditar. Eu não sei parar para ficar meditando. Como é que a gente medita? Como é que a gente aprende? Eu já fiz essa pergunta, Rosa. E assim, eu gostaria muito de começar meu autoconhecimento, porque chegou a hora. Estou aposentada e eu vi que realmente esse momento me desequilibrou. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, mas eu estou desequilibrada. Né? Senti um bocado de coisa que, inclusive, eu recorri até às meninas daí que são psicólogas perguntando besteira, né? Mas é realmente esse meu desequilíbrio, esse meu não domínio do meu pensamento, que agora eu cheguei a essa conclusão. Então, eu pergunto a você, como é que a gente aprende a fazer isso? Ok. Rosa, prazer grande. Rosa, eu disse, estava pensando aqui, olhando para você, me lembrando na época de faculdade, né? Que você, como você disse, eu sou uma pessoa realmente, você era uma pessoa sempre muito autoral, né? E esse momento que você está vivenciando é um momento, Fátima, de realmente adaptar essa nova realidade. Você pensa que eu tinha prática de meditação? Eu sempre fui apaixonada pelas práticas integrativas, mas Ramos sabe disso, meu terapeuta. Eu tenho uma dificuldade de parar, porque meu ritmo era muito acelerado. Então, para meditar, era uma complicação. E uma das vezes que eu, na terapia com ele, e aí eu digo, ele realmente me dava alta, eu dizia, você tá... Porque ele realmente não prende você muito tempo na terapia. Mas eu me lembro que uma das vezes eu disse para ele, mas Ramos, eu não consigo, quando eu começo a meditar, ou eu adormeço, ou eu não consigo ficar parada. Eu acho hiperativa. E aí ele me levou por isso que hoje, inclusive, sugiro, Fátima Castro, eu vou mandar para a Rosa a cartilha para ela mandar para todos vocês. Ótima, ensina exatamente como você fazer meditação nesse período de pandemia. Então, só vou lhe dizer que você leia a cartilhinha, mas sabe como é que eu medito mais? E aí foi incrível, porque eu vi que não existe só meditação você parada
numa posição, por exemplo, eu descobri que eu medito bastante quando eu estou correndo. É quando eu entro em contato comigo mesmo, quando eu estou aguando. Agora, eu comecei, foi uma questão minha, pelo autoconhecimento, eu comecei a praticar meditação. E aí eu comecei por 1 minuto. Eu não conseguia ficar mais de 1 minuto no início. Porque para você fazer uma meditação de autoconhecimento, você precisa realmente ficar com a coluna ereta, pode ser sentado, deitado, mas você não pode adormecer, porque você perdeu aquele momento. Então, você tem que ficar numa posição ereta, com a coluna ereta, né? E aí, você mentalizar. A gente que não tem essa prática, o que me favoreceu foi eu imaginar que a minha tela mental era uma grande tela de cinema. Quando você fecha o olho, o que é que vem? A sua tela mental. O que você vai pensar é o que você vê é o que você vai ver na mente. Então, como é muito difícil a gente controlar os nossos pensamentos, como você mesmo disse, eu comecei a trabalhar o controle dos meus pensamentos à medida que eu comecei a aprender a meditar. A meditar no sentido de me autoconhecer. E tem um livro de Prem Baba que é maravilhoso, que ele diz 1 minuto, e até na internet também tem, 1 minuto por dia de meditação muda a sua vida toda. Né? Então, eu comecei a mentalizar, fechar, botava no relógio mesmo, pelo menos 1 minuto, 60 segundos, eu ia ficar com o olho fechado e tentar olhar para dentro de mim. Aí você faz 3 respirações para iniciar. O professor Ramos é craque nisso, viu? Eu estou ensinando aqui, mas... a ideia é que depois ele dê uma palavrinha também para Fátima Castro. O professor Ramos faz o coisa do silêncio, a jornada do silêncio, de vários dias. Mas voltando, então você fecha os olhos, isso eu já aprendi com ele, né? Aí você faz 3 respirações profundas, observando essa respiração. Você esquece de tudo e começa a observar internamente para essa respiração. Inspira e sempre com o movimento abdominal, ou seja, enche o abdômen quando inspira e libera o abdômen quando expira. E aí você, observando essa respiração, depois da 3ª respiração, você começa a deixar fluir aquele estado de não pensamento. Se vier algum pensamento, esse é o problema, que a maioria de nós somos muito mentais. Então, você não vai julgar nem criticar seus pensamentos, mas você vai agradecer por eles e vai pedir que eles passem. Você vai fazer da sua tela mental o controle, é você que vai controlar. Sua tela mental é como se fossem as nuvens no céu. A tela mental é o céu. Quando vem um pensamento, é como se fosse uma nuvem. Você vai agradecer aquele pensamento, registrar, que depois você vai anotar. Registrar e vai dizer que ele passe. Vai tirar. Você novamente esvazia a tela. E aí, volta a atenção para a respiração. Esse é o segredo. Porque a gente, você, Fátima, é complicado para a gente fazer meditação, porque nosso ritmo é muito acelerado e a gente presta pouca atenção no momento do aqui e agora, no que a gente está vivenciando. Então, é o exercício mesmo. Lá no folder, lá na cartilinha, vai dar mais detalhes para você nesse processo de meditação. E eu acho que é melhor do que o professor Ramos para falar sobre isso. Agora, não esqueça de quando terminar este 1 minuto, pegue um caderninho e esse caderninho vai ficar do seu lado, viu, Fátima? Para você começar a registrar que pensamento veio. Para você começar a se autoconhecer e saber o que é que está mobilizando a sua mente durante o seu dia. Quais são os pensamentos que estão mobilizando a sua mente? E aí, em cima disso, é que você vai saber quem mais você está fazendo você mesmo. É de vítima ou é de protagonista da sua vida? Ok, obrigada. Eu pedir ao professor Ramos para também falar sobre essa situação que Fátima Castro colocou. E lembrando que nós temos ainda mais 2 inscritos. 3, eu acho. 3. Vamos lá. Eu acho que essa questão é muito importante hoje, porque nesse período de pandemia, as pessoas ficam muito pensando, como era bom o tempo antes de vir esse coronavírus, eu podia fazer as coisas, estava livre, ia para a festa, sozinho, encontrava as pessoas. Então, as pessoas ficam muito pensando no passado, com certo saudosismo, ou ficam sonhando com o futuro. Será que quando é que isso vai passar? Quando é que a gente vai voltar à vida normal, né? Ou seja, esses tipos de pensamentos desconectam a pessoa para o presente. Então, leva a pessoa a um estado de angústia ou de ansiedade. Então, uma atitude muito importante
como a Natânia colocou, quando ela corre, é trazer a atenção para o presente. Então, basta a gente estar consciente dos movimentos, consciente das sensações em cada momento. Quando a gente começa a tomar consciência, trazer a mente para aquilo que a gente está fazendo, sem pensar no amanhã ou no ontem, então a gente está no estado de presença, a gente está numa atitude de meditação. Então, para a pessoa iniciar, eu recomendaria muito a pessoa participar de um grupo, porque a energia do grupo ela fortalece o indivíduo. Então, a meditação é quase que uma mudança, provoca uma mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, entrar num grupo budista, por exemplo, é uma ótima iniciativa. Você participar de um retiro. Existem muitos retiros de vários dias. Quando a pessoa entra para um retiro, ela sente aí profundamente como é a meditação e passa por uma experiência de transformação. Então, a recomendação que eu daria é a pessoa começar a fazer como a Natânia sugeriu, começar com pequenos momentos, vai aumentando progressivamente e quando for possível, a pessoa entrar num grupo de meditação. Essa seria a minha sugestão. Ok. Eu vou me atrever a dar uma recomendação para a Fátima e para todo mundo. Então, assim, existe um pequeno vídeo que chama Meditação Minuto, tá? Você liga ele e ele faz bum, e você medita um minutinho, é isso. Eu quero passar a fala agora para o iPhone RH. Peraí, Rosa, meditação hindu é? Não, meditação minuto. É só um minuto de meditação, não tem entender, não está ligado a nenhuma tradição. É um desenho animado e ele simplesmente aparece em círculos enquanto dura um minuto. E você está no seu expediente. Você está no seu expediente, você está fazendo alguma coisa, você vai lá, no YouTube. Meditação um minuto. Tá? Então, vamos lá, eu quero passar a fala para o iPhone RH. Por gentileza. Com a palavra. Bom, a pessoa não colocou nada no chat e só disse parabéns a Natânia e ao Lapix pela iniciativa no chat, ok? Então, eu queria passar para a Evilásio, então, já que a pessoa não se pronunciou verbalmente. Evilásio. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar, né, pelo momento aqui, para a gente discutir essas questões. Mas eu queria fazer uma pergunta ao professor Ramos com relação a esse paralelo entre positivismo e realismo, né? Assim, hoje eu vejo muitas pessoas, não sei se por fuga, sendo positivas demais, vendo felicidade extrema, assim, e fugindo, às vezes, de problemas que a gente tem que encarar como realidade, assim. Então, até que ponto esse positivismo ele também não é uma fuga para questões que você tem que encarar e tem que se posicionar, né? Assim, essa felicidade exacerbada também não é uma fuga? Realmente, algumas pessoas elas têm uma tendência, um mecanismo de defesa que é a negação, né? Então elas criam um mundo imaginário e o mundo real tá se destruindo, mas para ela está tudo bem, está tudo ótimo, porque ela cria aquele mundo imaginário. Então isso aí realmente é um mecanismo de fuga, diminui o sofrimento, mas é perigoso que a pessoa perde a conexão com a realidade. Então a gente não pode perder a conexão com a realidade. Isso aí é fundamental. Mas o importante nesse momento de pandemia é a gente aproveitar essa oportunidade dessa parada que a gente, de alguma forma, houve uma parada, a gente está recolhido em casa, para ampliar o autoconhecimento. Porque se você amplia o autoconhecimento através de uma reflexão, através de uma meditação, aí você não se ilude. Não há como você querer se iludir. Porque você está em contato com você mesmo. Então, o antídoto para essa ilusão seria o autoconhecimento. A gente procurar entrar em contato com a gente. Porque o que acontece muito agora
as pessoas estarem por exemplo, entra em contato com o noticiário. Aí, todo dia, o número de mortes está aumentando. Então, a gente só vê notícia ruim. Isso aí, as pessoas têm que ter um certo discernimento para dar um limite ao contato com o noticiário, porque isso aí tende a levar as pessoas ao desespero. Por exemplo, eu participo de um grupo espírita, aí todo dia tem orações para fulano e tal que morreu de Covid. Então, cada dia você vê gente morrendo, amigos, primos morrendo, pessoas contaminadas. Então, esse tipo de notícia tende a fazer as pessoas, muitas vezes, entrar num estado de pânico. Então, eu acho muito importante esse debate sobre saúde, porque a gente vê que existem formas de a gente se proteger. A gente não precisa ficar parado esperando o vírus vir e contaminar a gente. A gente pode fortalecer a imunidade. Existem muitos recursos terapêuticos que a gente pode agir. Então, por exemplo, eu soube recentemente, por exemplo, a prática do biomagnetismo, que é uma terapia integrativa. Se as pessoas estão com os primeiros sintomas de Covid e fizer uma sessão de biomagnetismo, no outro dia já está praticamente curado, os sintomas já estão praticamente desaparecidos. Eu vi vários casos de pessoas que estavam muito mal, fizeram uma sessão de biomagnetismo, no outro dia já estava bem. Então, eu acho que a gente não pode caminhar para uma negação, e o caminho melhor nesse momento é aproveitar esse momento de quarentena para ampliar o autoconhecimento e, através desse autoconhecimento, provocar uma autotransformação. Esse que é o caminho, eu acho, positivo, sem ser fantasioso. Obrigado. Ok. No meu quadro aqui, eu só tenho Fátima Castro, que continua com a mãozinha erguida. Não sei se ela quer fazer outra pergunta, mas quer fazer outra pergunta, Fátima? Muito bem, então faça. Professor Ramos, por favor, me fale de novo dessa sessão de quê? De bio o quê? O senhor falou rápido, eu não entendi direito. Biomagnetismo. É um tipo de terapia, né? Foi criado pelo Dr. Góes Duran, um médico mexicano. Ele descobriu que isso tem a ver com aquela polêmica que eu falei entre Pasteur e Béchamp, porque a medicina ela combate o vírus. E Béchamp dizia não, que o vírus você pode destruir os vírus, os fungos e as bactérias, equilibrando o campo. Então, o Dr. Góes Duran criou um sistema chamado biomagnetismo. Ele usa ímãs, a ação de ímãs no corpo, e quando você usa esses ímãs, ele equilibra o pH do corpo. Quando o pH do corpo ele entra em equilíbrio, os vírus, os fungos e as bactérias que estão naquele corpo morrem, porque o vírus não consegue sobreviver num ambiente equilibrado. Então, a terapia dele é extremamente interessante, porque ele não tem efeito colateral, não é invasiva, não é dolorosa, ela apenas equilibra com o uso de ímãs o pH do corpo e imediatamente é uma coisa impressionante. Existe um vídeo no YouTube chamado Comprovação Científica do Biomagnetismo. A Universidade da Espanha faz uma aplicação de biomagnetismo em 10 minutos. Aí, quando faz o exame de sangue, depois de 10 minutos, a pessoa parece ser outra pessoa. Os vírus e as bactérias morreram sem remédio, só com a aplicação da terapia energética. Então, é um método extremamente simples, barato e eficaz. Inclusive, detecta se você tem um vírus ou não. Isso aqui é mais interessante, sem fazer o exame do vírus. Ele próprio faz um exame. Professor, nós que trabalhamos no hospital e trabalhamos com fármacos, né? A gente fica assim, impressionado com essas coisas, porque a minha vida toda foi combate a vírus, a bactéria, isso com antibiótico de última geração. Quando eu escuto um negócio desse, eu fico, meu pai! E aí é difícil para a gente, né? Mas eu acredito, eu creio. Eu segui esse caminho porque eu passei por essa experiência. Eu passei por essa experiência. Eu sofri muito tempo, até os meus 31 anos, sofri de erisipela. A minha perna ficava totalmente inflamada e eu era um adulto tão grande que eu não conseguia nem andar. Às vezes andava me arrastando pela casa. E eu tinha que tomar antibiótico. Eu tomava antibiótico, eu me curava. Mas depois de 3 meses, voltava de novo. Aí tomava antibiótico, me curava. Então eu digo, vou morrer disso aí. Então eu fui ao médico, o médico disse, olha, erisipela é como herpes. Você vai ter sempre. Quem tem uma vez, tem sempre. Eu até entrei em depressão por causa disso. Eu fiquei, puxa, minha vida vai se acabar por causa disso. Mas quando eu vim para Natal, tive a sorte de encontrar um médico que era naturopata, ele tinha uma visão diferente. Eu estava com erisipela, minha perna estava toda inflamada.
Aí eu perguntei, tem algum tratamento para isso? Tem a cura do limão. A cura do limão... Era o doutor Geraldo, por acaso? Oi? E era o doutor Geraldo, por acaso? Exatamente, o doutor Geraldo. O doutor Geraldo mudou a minha vida. Ele disse, faça a cura do limão. Eu não acreditei, não. Eu não acreditei. Eu digo, não. Mas como é que um limão vai matar um vírus que está na corrente sanguínea? Eu não consegui entender a lógica. Depois, quando eu fui estudar, e eu fiz, em 6 dias, eu me curei. Faz 30 anos que eu não tenho erisipela. Mas depois eu entendi como é que o limão cura a erisipela. Porque o limão, ele alcaliniza o sangue. Quando você alcaliniza o sangue, você equilibra o pH do sangue. Quando equilibra o pH do sangue, todos os vírus, fungos e bactérias morrem. Então, é outra visão da saúde. É uma saúde integrativa, uma saúde do terreno, uma saúde holística. E é muito mais eficiente. Eu queria aproveitar para dar um depoimento, sabe, Fátima? Fátima e a todos. Eu tive um amigo que era diabético e depois de um acidente de moto, ele teve um ferimento numa perna, no pé, mais especificamente, que não sarou de maneira nenhuma. Então, 3 médicos seguidos disseram, tem que amputar, tem que amputar, tem que amputar. E ele, um cara jovem da minha idade, não é jovem que nem eu, imagina. Então, eu fiquei revoltada com aquilo. Eu digo, olha, antes de qualquer absurdo, vamos ali, doutor Geraldo. Porque o doutor Geraldo, para mim, é uma figura que tem uma tranquilidade para falar sobre a saúde da gente. Levei ele, doutor Geraldo, ele disse, eu achei muito engraçado. Liguei, pedi uma consulta e ele disse, ele está numa situação ruim, né? Eu disse, depois diga a ele que traga alguém da família para servir de testemunha da consulta. E ele levou a esposa e eu fui junto também. E ele disse, olha, primeira coisa, você não vai deixar de fazer nada que os outros médicos estão mandando você fazer. Exceto esperar para não fazer essa cirurgia agora. Segunda coisa, você vai fazer o que eu disser, tá bom? Tá, eu faço. O cara estava frito, eu faço. Ele disse, muito bem, pois então vamos lá. Gente, não foi nada demais. Foi banho de sol, alcalinização do sangue, tá? E ele fez alguns enemas, algumas lavagens intestinais. Numa sequência, 4 meses depois, esse cara estava tranquilo, o pé dele continuou no lugar, ele findou morrendo de outra coisa. Mas o pé dele continuou andando, o danado ficou tão bom que andou de moto de novo, se acidentou de novo. Bom, mas isso é outra história, mas naquela ocasião ele ficou muito bem. E o doutor Geraldo, para mim, é um cara que realmente, com tranquilidade, ele só dá caminhos simples para seu reequilíbrio, é só isso. Já que eu estou me apoderando do microfone, e eu fui citada algumas vezes pelo fato de estar praticando o budismo, né? Porque é assim que a gente diz, a gente está praticando, não sabe se amanhã continua praticante, né? Porque a vida dá voltas. Eu queria falar um pouco disso, de como é que uma figura, abre aspas, materialista, engenheira dos mecanismos e dos métodos e dos números, resolve seguir uma tradição. Eu literalmente fiquei encantada com a filosofia da mente. É isso que é. Então, assim, o estudo da mente e o cuidado com a nossa mente. Não é somente não é só se cuidar do exterior e do lado de fora. Eu recebi um convite a me olhar, e a me olhar com carinho, e a me olhar com aquela lembrança de que nós temos impulsos kármicos, vamos chamar assim, que a gente pode chamar também de impulsos culturais, de resposta às demandas dos cérebros, né? Da sua mente reptiliana, da sua mente, das outras mentes. Não interessa como você chame. A gente age impulsivamente e a gente, quando senta para meditar, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não está pensando em parar de pensar, não. A gente está simplesmente consciente, está no aqui e agora, e olha para o tipo de coisa que aparece na nossa tela mental. E quando a gente está muito acostumado a olhar, a gente reconhece padrões.
a gente começa a reconhecer os padrões que nos levam para o buraco, a gente começa a reconhecer os padrões que nos resgatam, e a gente começa a perceber que entre uma nuvem e outra existe o céu azul. E a gente busca, quando senta para meditar e administrar a mente da gente, não é a excelência de descobrir as figuras que as nuvens formam, não. A gente busca encontrar a vastidão ampla e sem nada do céu azul por trás das nuvens. E ele vai estar sempre lá. Não importa que a nuvem seja pandemia, não importa que a nuvem seja a doença na gente, porque um dia ela vai vir, né? Como dizem os orientais, a gente acabou de nascer e as 4 montanhas começam a se fechar, né? E as montanhas são aquelas, né, que é o sofrimento, ele está presente na vida da gente. A doença, não adianta, com todo equilíbrio que a gente tem, a doença vai vir. A decrepitude, porque o corpo da gente é finito, a decrepitude está vindo, ela não vai vir, não, ela está vindo a todo instante. E a morte, porque é só uma passagem. Então, essas 4 montanhas vão se fechando, mas o céu azul está lá atrás, tá? Sempre. Então, o que a gente faz quando senta para meditar é buscar o céu azul, apesar das nuvens estarem, apesar das nuvens existirem, mas só a lembrança de que as nuvens passam é um grande alento, tá? Então, esse é o depoimento. Então, assim, e é um trabalho lento. Meditar é um trabalho lento. A gente começa com 1 minuto, tá? Começa com 1 minuto. E é muito. Olhe, dá atenção ao que a sua mente está traquinando durante 1 minuto, é muita coisa. E não pense que 1 minuto é para você dizer, vou passar 1 minuto ficando sem pensar em nada. Isso não existe, minha gente, porque a mente, que é a única que mente, não é? Porque o corpo não mente, né? O corpo, quando está machucado, ele dói. O espírito não mente, coitado, porque o espírito nem consegue falar, que a mente não deixa. Então, assim, que a gente dê autoatenção a cada um de nós, que a gente pare por 1 minuto para isso, para ficar no presente. Eu, o ar entrando, o ar cheio, meu pulmão cheio, o ar saindo, meu pulmão vazio, o ar entrando, meu pulmão cheio. E vamos lembrar, quando estiver olhando para a respiração, que a respiração tem 4 tempos, não só tem 2, não, tá? Não é só entrar e sair, não. É entrar, se sentir pleno, sair, se sentir apto, receber de novo, se sentir pleno, entregar, se sentir apto novamente. Então, assim, isso é um grande exercício. Olha, parar 1 minuto e olhar todas essas possibilidades no seu corpo, na sua vida, que é respirar, é uma grande meditação, porque a gente recebe um presente da natureza, do mundo verde, né? A gente se sente pleno, como na vida, tem horas que a gente se sente pleno, e tem horas que a gente não tem nada. Você olha e diz, como é que eu posso estar me sentindo tão miserável assim? Não é que você está miserável, é que você está apto a receber o que está vindo, e vai vir. Então, é só isso. Eu passo para vocês o videozinho, ou vocês me procuram, chama meditação de 1 minuto, ou 1 minuto meditando, meditação 1 instante, é uma coisa assim. Tudo tem lá no YouTube, né? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Gente, então, nós temos 2 mãos levantadas. Fátima Castro, de novo, e Josinete. Eu vou abrir a fala para Josinete. Fátima Castro volta depois, tá bom, Fátima Castro? Josinete, falas tu. Vamos lá, Josinete. Josinete com a palavra, Josinete. Ela não está conseguindo abrir o microfone. Ok, estou aqui no escuro. Abre. Olá, boa tarde a todos. Oi, Ramos, prazer rever, amigo.
Boa tarde. Ana Tânia, tudo bem? Bom, eu aproveito aí o gancho, né, de tudo isso que a gente viu, de aproveitar e fazer até esse grupo, né, que o Ramos sugeriu aí para a gente meditar, que realmente a gente está precisando mesmo, né? Então era só para colocar isso aí, até a questão de encaminhamento para nós. Então, deixa eu dar uma informação para a Josinete, tá? No centro budista que eu frequento, existe uma iPhone de RH. Levantou a mão, muito bem. Você estará na fila, só um minutinho. Na quinta-feira, nós, fantasticamente, conseguimos manter todas as nossas práticas sem espaço físico, agora através da web. E toda quinta-feira de noite existe meditação para iniciantes. E é online, é pelo Zoom. E você não precisa ser budista, não, tá? A prática é só de meditação. Então, assim, ele faz algumas recomendações, toca o sino, todo mundo medita. E tenta seguir aquele roteiro. Aí toca de novo, todo mundo comenta, se quiser comentar. Aí faz outras recomendações, medita de novo, entendeu? Então, eu vou passar esse link nos grupos, tanto dos sindicalizados como da diretoria daqui por diante, nas quintas-feiras, ok? Para quem estiver interessado, tá bom, Josinete? Ok. Muito bem, e Fátima também. Então, assim, certo. É um grupo que reúne para meditar, cada um na sua casa. Pronto. Então, vamos ver se a gente consegue, tá bem? Rosa, deixa eu perguntar só uma coisinha a você. Fique à Você vontade. falou nessas 4 montanhas que vocês observam no budismo. Eu copiei só 3. Tá. Eu queria que você me dissesse a primeira, que eu vou pensar nisso. Quando a gente acaba de nascer, a gente nasce Sim. entre 4 montanhas e elas vão se fechando. As Isso. 4 montanhas são, que é o que oprime, né? É o sofrimento. Sim. O sofrimento. Sofrimento. Sim. Aí depois vem a doença. A Ela vai estar doença. sempre presente. A Ok. decrepitude. Porque o Sim. corpo da gente vai ficando decrépito. Ele tem prazo de validade para as peças. Por né? última morte. E por último, a morte. E nada disso é problema. Nada. Ok. Porque o contínuo mental da gente, na minha crença, no que eu acredito, é que a energia da vida, o contínuo mental da gente continua através de vidas, através de encarnações e encarnações, porque para mim a morte é o contrário do nascimento, não é o contrário de vida. Continua. Para mim, essa é a lei da Continua. vida, né? É a lei Muito da bem. vida. Pois bem. Muito Gente, obrigada, Natânia. Professor Ramos, meus agradecimentos, viu? Foi ótimo. gente, olha, nas minhas contas são 5 horas e 5 minutos. Eu queria dar um tempinho. Josinete continua com a mão levantada. Mais uma pergunta, Josinete? Já foi. Ah, ok, já foi. Eu queria dar, se vocês concordam, então não tem mais nenhuma pergunta, eu queria dar uns 3 minutinhos para o professor Ramos falar, se despedir, dar a palavra final para a gente, e depois para a Ana Tânia. Pode ser assim? Pode. Vamos fazer o inverso da abertura, né? Professor Ramos, com a palavra. Bem, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de Rosa para participar dessa conversa sobre saúde. Eu acho que o bem maior da vida é a saúde, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não liga muito para a questão da saúde. E nesse tempo de pandemia, a coisa mais importante é a questão da saúde mental. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% das pessoas que passam pela pandemia vão ter algum tipo de problema mental. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E a prática da meditação, né, esse caminho que Rosa seguiu através do budismo, a gente pode criar grupos de meditação, a gente pode se dedicar a um trabalho voluntário, a gente pode cuidar do jardim, a gente pode aprender, se dedicar a algum tipo de arte, algum tipo de hobby. A gente deve se sentir útil nesse período da pandemia, porque isso aí aumenta a nossa imunidade. E aumentando a imunidade, a gente vai ficar mais forte para fazer a travessia nessa pandemia. Então, a mensagem que eu daria é: não fique parado esperando o vírus lhe infectar. Procure hoje mesmo já começar a adotar hábitos que vão aumentar a sua imunidade. Então, existe uma série de vídeos. Você procurar na internet, no YouTube,
Como fortalecer a imunidade? Existem centenas, milhares de vídeos explicando como você pode aumentar a imunidade. E você estando com a imunidade boa, mesmo que você seja infectado, você não vai ter, seus sintomas serão bastante você pode ser até assintomático, né? Essa seria a minha sugestão. Procure fortalecer sua imunidade a partir de hoje, né? Que esse debate sobre saúde lhe estimule a tomar consciência das suas possibilidades de fortalecer sua imunidade. Tá, obrigada então, professor Ramos. Ana Tânia. Também quero agradecer imensamente, Rosa, o convite, né? Quero agradecer também a presença aqui, nós estamos com 2 terapeutas, aliás, eu estou com uma honra muito grande, a professora Kátia Brandão Cavalcante, que foi a minha orientadora doutorado, hoje continua e sempre será uma referência para mim nesse plano, né? Como pesquisadora, com toda a base de conhecimento, está aqui presente, professora Kátia Brandão, a Patrícia Góes, também pesquisadora nossa e terapeuta nossa lá, Silvinha está aí também, Ana Thaisa, bolsista minha, agradecimento especial a vocês, e a todos vocês outros que me deram essa oportunidade de a gente ter esse bate-papo. Eu encerraria também, acho muito legal estar quando o professor Ramos está, porque tudo que eu aprendi tem muito a ver também com o que ele me ensinou, né? Junto com a professora Kátia. Então, eu também consigo ver, eu achei muito importante aquela observação, acho que de Evilásio, de que a gente não pode se desconectar da realidade, né? A gente tem uma responsabilidade também com esse momento da pandemia, de orientar as pessoas mais próximas da gente, de poder estar colaborando, de estar solidário. Então, assim, a gente não pode fugir dessa realidade, porque este momento, o aqui e agora, o nosso futuro vai depender exatamente de como a gente vai vivenciar esse momento agora. Mas eu tenho certeza que a humanidade não será mais a mesma, que nós seremos bem melhores. Agora, para isso, a gente precisa realmente buscar o nosso equilíbrio nesse momento. E aí, eu concordo plenamente com o professor Ramos, a gente tem que ter esse cuidado de vigiar os nossos pensamentos. Eu amo a filosofia budista porque exatamente trabalha muito com essa perspectiva de que a nossa saúde mental é a mente que controla todo esse processo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí, se a gente não tiver cuidado, ela está mentindo o tempo todo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente cultivar bons hábitos, né? Viver o agora, o momento, não ficar preocupado nem com o que passou, nem com o que vem na frente, e sempre ter o sentimento de amor e gratidão, né? Seja pelo que vier, até mesmo por um momento que a gente está vivenciando, a gente conseguir ver gratidão nisso tudo, né? Viver esse momento, buscar para o autoconhecimento. E eu encerro sugerindo a vocês que tem uma música muito legal, que eu acho um verdadeiro mantra nosso, que todo mundo conhece e tudo, mas um verdadeiro mantra para a gente afastar os maus pensamentos, para a gente... Porque quando a gente pensa negativo, ou então quando a gente alimenta um sentimento negativo, que é fruto do pensamento negativo, o nosso campo vibratório, a nossa psicosfera muda completamente e a nossa vibração baixando, a imunidade baixa. Então, cantar também é uma forma maravilhosa de a gente aumentar a nossa elevação, né, vibracional, de melhorar essa nossa psicosfera. Então, tem uma música, acho que é de Scan, que eu gosto muito e que hoje está muito presente, que é o medo. As pessoas estão com muito medo de tudo. E o medo, Prembaba já dizia, ele não convive com o amor. O medo é uma consequência de um sentimento oposto ao amor. Quando você ama, você tem fé, você acredita, você pensa que tudo vai dar certo, sem ser alienado ou fora da realidade. E aí, esse medo, ele começa a desaparecer. Então, tem uma música que ajuda nisso, né? Eu não vou ensinar o mantra do coração, não. Acho que eles estão pensando que eu vou ensinar o abra a janela. Não. Essa música já existe, não precisa ensinar. Vou lembrar para a gente cantar, porque o professor Ramos disse muito bem, uma das grandes formas de a gente aumentar a nossa imunidade é o sol. E nós moramos na cidade do sol. Então, essa música diz assim, ei, medo. Assim, são duas coisas que hoje está muito forte na gente, o medo e a dor. Então, você vai dar uma ordem mental para o seu medo e para a sua dor. E vai dar um outro caminho para a gente enfrentar esse momento, né? Além do autoconhecimento, então você vai dizer, ei, dor,
eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Ah, pois é, pessoal. Então, seria muito legal que a gente terminasse todo mundo cantando. Ei, desliga os microfones, né, Rosa? Vamos terminar cantando? Então, muito obrigada a todos vocês. Foi lindo, foi maravilhoso esse encontro. E agora eu passo para a Rosa. Mas, assim, queria muito que todos vocês pudessem realmente, cada dia, tirar um pouquinho do tempo para se autoconhecer, para mudar a sua postura, muitas vezes, nessa posição de vítima, para ser protagonista, fazer a diferença. Muito bem. Obrigada aos dois. Gente, está muito bom, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos que acreditaram que tinha aqui alguma coisa para aprender no dia de hoje, para ouvir. Agradecer a professora Natânia, ao professor Ramos. Agradecer a professora Kátia, que está aí, né? Kátia Brandão, está dizendo gratidão. Nós temos gratidão por você também, por estar aqui. Então, assim, que cada um de nós faça a sua mudança no seu dia de hoje, né? Porque aqui já viemos. Então, aqui a gente deve ter colhido alguma coisa importante, né? Então, muito agradecida a todos. O ATENS, o FRN agradece a presença de todos vocês. A gente espera que vocês venham à próxima live. E a gravação deste programa vai estar disponível, né? Então, logo eu aprenda como é que eu tenho que disponibilizar. Nós temos algumas lives gravadas já e isso tudo vai ficar disponível através dos links do sindicato. Então, muito obrigada a todos, né? Até um próximo encontro. Namastê e vamos em frente. Boa tarde a todos. E muita paz para a gente. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.